Primeiro processo, discussão única do processo 062, projeto de lei 15/2016, autoriza o Executivo a desafetar imóvel da classe de bens de uso especial, incorporá-lo à classe de bens dominiais, bem como aliená-lo. Rua Capitão João Joaquim Pinheiro do Prado, Centro. Autoria, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento para que a gente discutisse de forma conjunta os processos 062 e 063, que são de temas semelhantes, né, iguais no caso, mas de imóveis distintos. Então, que a gente discutisse de uma forma conjunta, mas com votação separada. O requerimento do vereador Hernandes está em votação. Vereadores, se forem contrários, se manifestem. O requerimento foi aprovado com apenas um voto contrário. O processo está em discussão. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras, bom dia aos funcionários aqui dessa casa, aos nossos internautas, telespectadores, público que nos acompanha aqui nas galerias no dia de hoje. Quero cumprimentar em nome da Selma, do Jorginho. Obrigado pela presença de vocês. Nós estamos agora discutindo dois processos, dois projetos de lei de autoria do prefeito e que têm nomenclaturas, nomes muito complicados. Eu gosto sempre de fazer aqui uma análise e uma fala tentando esclarecer as pessoas que acompanham as sessões, os munícipes que querem um pouco mais de entendimento daquilo que a gente está votando, porque o princípio da transparência é inerente às nossas funções aqui. Então, quando a gente fala de desafetação, a gente pode substituir esse nome por uma alteração de denominação, porque todos os bens, eles têm uma denominação quando é registrado no cartório de registro de imóveis. Ou seja, você tem os bens de uso comum, que são as ruas, você tem as áreas verdes, você tem as áreas institucionais, você tem as áreas, os bens dominiais, que são aqueles que têm uma certa liberdade de transacionar, de fazer qualquer alteração ou alienação. Ou seja, temos dois imóveis, um localizado na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, próximo à rodoviária, sentido Parque Meia Lua, e o outro aqui no centro, na região central, na Rua Capitão Joaquim de Pinheiro do Prado, ali perto da Luiz Simão, perto da prefeitura. É aquele prédio que muito foi discutido sobre a sua utilização. E o que nós pretendemos nesse momento votar é a mudança do nome, saindo de bem de uso comum, de uso especial, para bens dominiais. Ou seja, pode se permutar esse imóvel, trocar esse imóvel com outro mais apropriado, pode se vender esse imóvel para que atenda o interesse público, sempre pautado no interesse público, que é o interesse da coletividade. E um projeto de lei, ele se divide em duas partes: o texto da lei e a mensagem, que é a justificativa vinda do Executivo Municipal para esclarecer o projeto. Eu vou pegar somente 3 partes dessa justificativa. A primeira delas se refere ao aspecto legal.
O artigo 107 da Lei Orgânica do Município, por sua vez, prevê a possibilidade de alienação de bens públicos municipais, desde que subordinada à existência de interesse público justificado e prévia avaliação, atentando para o fato de que, no caso de imóveis, há necessidade também de autorização legislativa e concorrência pública. O que isso quer dizer? Que precisa da aprovação. Aí nós estamos falando do sistema de freios e contrapesos dentro do sistema político, que o executivo não pode, a seu bel prazer, fazer uma alteração e alienar um imóvel. Precisa do aval do legislativo, que é o que nós estamos fazendo, mas com uma avaliação e também com uma ampla concorrência. Isso é publicado no boletim oficial, as pessoas que forem interessadas poderão participar e vencerá aquele que mais atender a um interesse público. Eu digo mais porque talvez para alguns isso entre no campo subjetivo. Ah, mas eu estou oferecendo um imóvel em tal localidade e esse imóvel é melhor para a prefeitura do que um outro que a prefeitura pegou, que é em outra localidade. E aí a gente começa a ter os desdobramentos, que está na questão orçamentária, que está na questão do planejamento da cidade, na lei de uso e ocupação do solo, no desenvolvimento do município. Então tem uma série de fatores que com certeza os técnicos da prefeitura vão colocar na balança, seja na atual administração ou numa próxima. Eu vou continuar aqui na justificativa. De acordo com o levantamento do local, o imóvel foi totalmente desconfigurado da sua finalidade. Além de que o imóvel a ser desafetado se perfaz de uma arquitetura incompatível com qualquer instalação de serviço público, pois traz em sua construção cômodos com formatos arredondados, dificultando até mesmo sua mobília. Então vamos lembrar desse imóvel aqui que a gente está falando, que não tem nem estacionamento. Se você quiser fazer qualquer coisa ali, você não consegue atender a própria legislação municipal. Lei de diretriz orçamentária, a lei de diretriz, a lei de uso e ocupação do solo. A gente não consegue atender, né? E isso serve para os dois imóveis. E para finalizar, desta maneira, a solução encontrada pelo Executivo Municipal, a fim de garantir que esse imóvel hoje dormente, sem qualquer utilidade pública de fato e inservível ao município, viesse a cumprir o relevante papel que lhe é reservado no que tange ao interesse público, foi proceder à alienação do mesmo, a fim de que o resultado obtido, preste atenção, a fim de que o resultado obtido reverta em prol da sociedade, visando a aquisição de outros bens passíveis de adequado aproveitamento, ou ainda de permuta, troca, de imóveis que melhor atendam o interesse público e a necessidade da coletividade. Pois bem, acho que em todas as colocações, até mesmo na leitura, foram repetidas duas palavras: interesse público, o bem da coletividade. Esse é o objetivo. Se hoje temos imóveis inservíveis, como foi colocado aqui, dormentes, eu externo o meu posicionamento favorável, dando essa possibilidade ou à atual administração ou à próxima administração que faça o melhor para a população de Jacareí. Por isso também, na condição de líder do governo, peço o voto favorável dos demais vereadores e vereadoras. Muito obrigado pela atenção. O processo continua em discussão.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, funcionários da casa, bom dia. Esses dois projetos, ambos, entraram nessa casa no dia 15 de junho de 2016, esse ano. Acontece que esse projeto entrou como tramitação urgente. E realmente, quando o projeto é urgente, todo o processo é acelerado. Na época, quando houve a discussão, no dia 29 de junho desse ano também, o projeto foi retirado. Justamente por quê? Justamente porque antecederia a eleição de 2016. E na época se falava muito na venda daquela área da escola agrícola. Eu lembro que os vereadores aqui, todos falavam nisso aí. E por uma questão de conveniência, resolveram retirar o projeto. Agora, uma coisa que eu tenho que falar para vocês aqui. Aqui na mensagem do prefeito, ela diz o seguinte: por fim, com a desafetação, pretende-se o Executivo Municipal negociar com o interessado a alienação de área pública por meio de venda ou permuta, o que trará benefício para o município na medida em que será possível transformar uma área que não atende interesse público e inaproveitável em recursos financeiros, especialmente nesse momento de crise em que se encontra não somente a municipalidade, como também parte do nosso país, maior parte do nosso país. Está claro aqui, é para vender. Eu falo para vocês, nós aqui estamos finalizando uma legislatura aqui, nós estamos já no mês de outubro. O ano que vem começa uma nova legislatura. O prefeito está saindo. Por que razão tem que definir isso agora? Por quê? Como é que se vai fazer um projeto se o prefeito já está saindo do município? No que vai ser destinada essa área? É isso que me preocupa. Por isso, naquela oportunidade, eu já estava votando contrário e continuo com esse posicionamento. Meu voto é contrário em relação aos dois projetos de lei. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente aqui na galeria, é interessante a forma que esse governo tem se mostrado. O resultado está aí, né? Perdeu as eleições, perdeu o domínio da cidade, enfim, mostrou que realmente não soube conduzir o município. E agora perceba o seguinte, que eu fui o vereador que denunciou com relação ao quê? A este imóvel que foi, inclusive, sede da Guarda Municipal, tá? Que fica aqui na Capitão Joaquim Pinheiro do Prado, aqui no centro, ao lado da prefeitura, porque ali se tornou uma cracolândia, tá? Ali se tornou um abrigo de pessoas que saíam para fazer pequenos furtos. E eu anunciei isso muito antes de eles alugarem aquele local do Atende Bem Trabalhador, na Rua Barão de Jacareí, em frente à padaria Santa Rosa. Agora vem falar que esse imóvel está desconfigurado, que ele não serve para adequação de outros atendimentos que a prefeitura pode proporcionar. E aquele imóvel que estava em frente à Santa Rosa? Quantos anos tem aquele imóvel, por sinal, um imóvel muito bonito? Uma arquitetura antiga.
Agora vem com essa conversa que não dá para adequar um imóvel desse e paga R$13 mil de aluguel. R$13 mil de aluguel num imóvel alugado, e sendo que existem imóveis da prefeitura apodrecendo. Então, olha a forma de conduzir esse governo. Eu não entendo isso, eu gostaria de entender. Então, que a população fique sabendo também o quê? Que isso é uma manobra. É uma manobra para que se possa levantar caixa para vender esse imóvel. E não só esse imóvel, como também a área que existe lá na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, próximo à rodoviária. E outra coisa que eu gostaria de registrar aqui, dentro desses dois projetos. O atual executivo, o atual prefeito, não tinha que vender nada numa hora dessa. Muito pelo contrário. Tinha que preservar os patrimônios, tinha sim que cortar as verbas no sentido do quê? Desses móveis que eles alugaram, preço de ouro, os aluguéis, e utilizar esses que estão parados. Agora vem falar que ali esse imóvel que fica próximo à prefeitura, perto ali da padaria Carlinhos Massa, não tem como utilizar. Aí coloca o Atende Bem Trabalhador lá longe da prefeitura. Às vezes você precisa fazer o quê? Um link de prefeitura com o Atende Bem Trabalhador. Aí o trabalhador tem que ir lá, depois voltar na prefeitura, sendo que tem um imóvel ali pertinho. Outra coisa também que eu pontuei aqui nessa casa, ali poderia ser uma casa-dia para idosos. Poderia, quem sabe, oferecer para alguma ONG, alguma entidade, ou seja, usar aquele imóvel para que a população seja beneficiada, e não a população ser extorquida do jeito que está sendo aqui. Então, não tem como encaminhar o voto favorável, e ainda mais no momento desse. Então, quero registrar aqui o quê? Que eu sou totalmente contra esses dois projetos. Não pode fazer um projeto desse, nem aprovar um projeto desse na altura do campeonato, final de mandato. O que é isso, gente? Uma vergonha, né? É uma vergonha. Quero dizer um bom dia a todos, vocês que estão aqui na galeria, pessoal que também está assistindo em casa nesse momento, que a TV Câmara, quem está em casa está assistindo a TV Câmara, vendo a situação da nossa cidade de Jacareí. Eu quero dizer a vocês que eu acho que o prefeito não tem que vender nada, não é do prefeito. O prefeito, ele manda no que é dele. Quando ele entra na prefeitura, quando a gente sai candidato a vereador e prefeito, tem que declarar o que ele tem. É dele, é dele. Então não tem que vender nada, porque o que ele está vendendo não é dele, é do povo. Se a construção está ruim, mas eu tenho certeza para vocês, quanto sem casa popular que fez inscrição, é só dar para ele que eles vão morar. Está pagando aluguel e passando fome na cidade de Jacareí. Eles vão lá e moram naquele local. Agora, vender terreno, que é do povo, isso é crime. É crime isso aí. Quando é para fazer uma permuta, tudo bem. Mas vender terreno, isso aí é crime. Eu quero recordar o passado aqui, que eu não gosto de recordar o passado, mas quando o Geraldo Alckmin anunciou que ia vender a parte aqui da Fapija, agrícola aí, tem vereador aqui que fez documento em São Paulo para não vender. Nossa, foi em São Paulo, gastou gasolina do carro, não pode vender. Calma aí. E agora, como é que quer vender agora? Se tem lei para o governador, existe lei para o prefeito também. O mesmo governador é o mesmo prefeito. Tem que ter essas leis para todos. Quanto de gente na cidade de Jacareí aqui hoje que paga aluguel? Não tem lugar de morar.
Dá lá o terreno para eles morar, ver se não vai. Vai lá morar lá, gente. Vai lá, mora naquele terreno, fica bem, sai do aluguel. Não, mas tem que vender. E aonde que vai esse dinheiro? Dessa venda do terreno. Eu pedi um pedido de informação, ver quantos funcionários tinha na prefeitura. Foi negado o pedido de informação. Quem sabe que esse dinheiro é para pagar os comissionados? É para pagar os cargos de confiança. Quero dizer a vocês, moradores da cidade de Jacareí, enquanto estiver nessa tribuna aqui, eu não aprovo projeto desse tipo da cidade de Jacareí. Vereador, você me dá uma parte? Tudo bem, César? Acabei esquecendo de mencionar aqui, durante minha fala, uma área de 650 metros quadrados e a outra de 8.388 metros quadrados. Esqueci de falar isso. Tudo bem. Então, eu não aprovo. Vereador está aqui para aprovar as coisas certas para o povo. Esse projeto, se for aprovado, é contra a população da nossa cidade de Jacareí. Eu quero já dizer aqui, vereador Valmir do Parque Minha Lua, está aqui para honrar os votos que ele teve. O meu voto aqui é o contrário a esse projeto. É o contra. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem. Eu tenho aqui até na minha mão, é um informativo que eu fiz há uns 2 anos mais ou menos. Pode mostrar a câmera aqui, por favor? Há uns 2 anos atrás eu fiz aqui, eu tenho uma foto aqui. Dá para mostrar aqui? Aqui, ó, bem aqui. Já mostra um imóvel aqui no Jardim Paraíba se deteriorando. E está escrito aqui no informativo. Muitos prédios públicos próprios se deteriorando e o prefeito pagando altos aluguéis. O que tem de imóvel da prefeitura abandonado, se deteriorando, e a prática que esse governo usou de alugar imóvel, mas os aluguéis não são baratos, não são baratos. São aluguéis de 10, de 15 mil reais, e os imóveis da prefeitura se deteriorando. O que é mais vantagem? É reformar ou alugar? Ou existe algum favorecimento para alguém? Eu não sei não. Alguém está saindo ganhando nisso. Alguém ganha, porque esse tipo de prática e de atitude, realmente eu não consigo entender. Alguém está ganhando alguma coisa. Alguém está ganhando. Então, esse projeto de lei é igualzinho a um outro projeto. São 2 projetos aqui que eu tenho em minha mão, que eu posso falar dos 2 que são a mesma coisa. Um é aqui, próximo aqui da prefeitura, e o outro lá perto da rodoviária nova. Terreno grande lá, um terreno grande. E fala aqui exatamente, porque foi dito aqui e tal, que é para verificar, que não sei o que e tal, mas está escrito aqui. Fica o executivo municipal autorizado a alienar por meio de concorrência ou permuta o imóvel público municipal descrito no artigo 1 desta lei, podendo fazê-lo integral ou parcial. Isso aqui vai para leilão. Isso aqui vai ser feito leilão, pelo que o meu entendimento aqui é para fazer venda, não é para trocar. Agora, qual é o interesse do governo de fazer isso neste momento? Eu acho que não precisaria, porque o governo está terminando, está no final,
Acho que não tem necessidade. O próximo governo é que tem que verificar fazer algumas ações, verificar algumas coisas e fazer as ações que são necessárias fazer. Não agora, na prorrogação do segundo tempo. Falta 2 meses e pouco para acabar o mandato. Para que mexer com isso agora? Não tem sentido. Não tem sentido mexer com isso agora. Ficaram lá 16 anos. 16 anos, está completando agora 16 anos. Por que não fizeram antes? Por que fazer agora? Não tem necessidade disso. Deixa para o próximo governo. Já governou por 16 anos da maneira que entenderam que deveriam fazer. Muitas coisas erradas. Fizeram algumas coisas, é lógico, tem que fazer. Nossa receita é boa, mas poderia ter sido feito muito mais do que foi feito se tivesse respeito pelo dinheiro público. Porque o dinheiro público é do povo e tem que ser revertido para o povo. Coisa que eu não vejo, que nem o desperdício desses aluguéis. Ali mesmo, na área onde é o SIM, o que tem de terreno lá para trás, por que não se constrói mais lá departamentos públicos para poder centralizar em um local só, ao invés de fazer um setor público aqui, outro lá, outro colar, dificultando a vida das pessoas de, quando precisar de alguma coisa, precisa ir sendo empurrado para aqui, para lá, para cá. Por que não centralizar num local só os setores da prefeitura para que possam as pessoas serem bem atendidas e com facilidade? Isso sim é economia de dinheiro. Vamos vender isso daqui e falar assim, eu vou centralizar, vou construir com esse dinheiro, vou construir aqui, vou centralizar os setores da prefeitura para facilitar para o cidadão. Vamos amarrar aqui no projeto de lei que esse dinheiro vai ser carimbado, vai ser realmente destinado a facilitar a vida do cidadão? Aí sim, eu votaria favorável. Porque eu sei que esse dinheiro aqui, desse imóvel, seria para investir na construção de um outro imóvel onde centralizaria o atendimento às pessoas. Mas, e se for aprovada essa lei, esse dinheiro aqui vai para onde? Onde? Se esse imóvel for vendido, vai para onde? Essa é a minha dúvida. É difícil, né, falar. Vai tampar buraco, vai apagar algum incêndio, eu não sei. Quando se carimba um dinheiro, mostra-se clareza nas coisas, transparência. Porque daí está carimbado. Vou vender isso para fazer isso. Aí está bom. Mas dessa forma que está aqui, como é que faz? E o imóvel lá, o terreno, ao lado da rodoviária nova, é de um valor bastante... É um valor relativamente alto. Este aqui é menor, mas lá é o valor alto. São 2 projetos. Eu já adianto que eu voto contrário a esse projeto, porque não está mostrando transparência aqui. Como aconteceu no decorrer desse mandato desse governo. E outra situação, eu espero que o próximo governo tire da justiça que o prefeito implantou, nobre presidente, sobre os contratos, porque a Câmara tem que ter acesso a todos os contratos firmados entre prestadores de serviço, entre construtoras. A Câmara tem que ter acesso para poder acompanhar. Isso é transparência. Coisa que foi aprovado um projeto de lei aqui, que todos teriam, que a Câmara teria acesso a todos os contratos. Foi aprovado e o prefeito entrou na justiça para não mandar para cá. A Câmara tem que ter acesso para poder acompanhar. É a função do vereador, fiscalizar onde está indo o dinheiro público. Isso é transparência. Espero que o próximo governo abra essa porta de comunicação com a Câmara para poder o vereador ter acesso para acompanhar. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial quem está aqui no plenário, faço meus cumprimentos ao Valdir Capuz, nosso amigo,
cidadão exemplar, a Selma também, o Nivaldo aqui, representando o sindicato, o Dr. Jander aqui também, cumprimento todos os presentes na pessoa desses quatro munícipes que estão aqui. Bom, esse projeto de lei, de fato, ele já faz algum tempo que está na casa. Eu tive a oportunidade de estudar atentamente ambos os projetos de lei e, primeiramente, queria corrigir algumas coisas que foram colocadas aqui. O fato de se fazer o projeto de lei para mudar a classificação dele, para alienar, não existe nenhuma ilegalidade nisso. Foi dito que isso é crime. Não é crime não, viu, Valmir? Isso aí pode ser feito sim. Então, juridicamente, não existe nenhuma ilegalidade. Porém, eu queria aqui dar a minha opinião, enquanto legislador e representante da população nesse momento. Nós estamos há praticamente 2 meses e meio de fechar o ano, considerando o período de recesso da Câmara, que vai até o dia 15, aí, praticamente, vamos colocar 2 meses, findando uma administração. Então, eu penso que é impertinente, neste momento, fazer essa votação. Por quê? Como bem está colocado na justificativa dos 2 projetos, qual que é a ideia? Ao mudar a classificação jurídica desses 2 patrimônios públicos hoje, esse prédio aqui, que foi da sede da Guarda Municipal por muitos anos, tem 650 metros quadrados, e o outro, uma área grande do lado da rodoviária, com 8.300 metros quadrados. Então, são imóveis consideráveis. E está bem colocado na justificativa do prefeito que a ideia é para depois vender isso. Obviamente, pela lei, esse dinheiro só pode ser investido em destinação de interesse público. Isso não se discute. Porém, mesmo que a atual administração queira fazer isso, não existe tempo hábil para abrir um processo de leilão, para publicar, cumprir todos os prazos. Então, objetivamente, nenhum resultado prático a atual administração tem condição de fazer com a venda desses imóveis. Então, é impertinente, não é razoável, nesse momento de final de mandato, nós votarmos isso, porque é preciso, gente, respeitarmos aí o novo grupo de pessoas a qual a população escolheu, que deve assumir a gestão da prefeitura, a legislatura aqui na Câmara, para poder destinar isso. Então, eu tenho ressalvas com relação às justificativas, da mesma forma que colocado pelo vereador Fernando, em específico aqui o prédio que foi sede da antiga Guarda Municipal, ele serviu também para, acho que, o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. Ele está bem localizado em frente a um ponto de ônibus, então eu penso que é um local adequado para algum tipo de atendimento popular. E com relação à mobília que foi colocada na justificativa, nada que móveis planejados não possa resolver, e atendeu por muitos anos, né? Aquilo é construído faz décadas que esses prédios estão aí, e atendeu por muitos anos o serviço. Então, eu tenho respeito às justificativas do prefeito colocado aí no projeto de lei, mas entendo que pode ser sim utilizado para um melhor atendimento. E hoje é tão difícil arrumar um prédio no centro público, nós já temos. E daí seria até incoerente, porque eu fui autor da representação no Ministério Público contra a Prefeitura, com relação a exatamente um ato contrário. A Prefeitura alugou por 1 ano o prédio fechado do antigo buffet da Delma, aqui em frente à prainha, pagando R$ 13.800 por mês, se eu não me engano. Eu estava fazendo uma conta rápida aqui, esse 1 ano passa mais de R$ 170 mil. Então, esse dinheiro poderia ter fartamente reformado o prédio que está aqui fechado e está dando uma nova utilidade para ele. Então, discordo, inclusive, da justificativa colocada pelo prefeito no projeto e considerando essas justificativas e o momento de transição de administração que estamos vivenciando, eu me posiciono contrário a essa alienação, porque é uma questão de respeito com o novo grupo que vai assumir a gestão da cidade, com um novo grupo de vereadores, dos quais temos 4 que continuarão, mas 9 serão novos, que deverão analisar isso. Daí eu queria fazer um encaminhamento. Nós temos 8 sessões para encerrar o ano. Que a gente pudesse, por exemplo, fazer um pedido, eu vou encaminhar um pedido de adiamento desses 2 projetos por 15 sessões, ou por 12, 13 sessões, para que caia aí daqui 2, 3 sessões do ano que vem,
E daí a próxima legislatura, com o próximo prefeito, analisa a pertinência dessa alienação ou não. Então, senhor presidente, eu já gostaria de requerer esse pedido assim que finalizar, o pedido de adiamento desses dois projetos, já que está sendo feita a discussão em conjunto, por 15 sessões. É uma alternativa que nós temos de dar oportunidade à próxima legislatura a analisar esse pedido. Reforço, qual é a minha justificativa? Não existe nenhum impedimento legal, nem existe nenhuma ilegalidade nesse procedimento que está sendo feito aqui. Pelo contrário, é um caminho que o administrador pode utilizar, vender os bens imóveis deles ou não. A pertinência disso, pela lei, cabe à Câmara discutir. A lei orgânica traz para o Poder Legislativo discutir a pertinência da alienação ou não de bens imóveis, a nossa responsabilidade. E estamos fazendo isso agora. Na minha opinião, com relação ao meu voto, eu gostaria de dizer que você tem alguma dúvida, vereador Hernani? Eu abro a parte. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Eu entendi. Se o projeto virando a legislatura, se pode manter a mesma autoria? Pode. Porque, como é de autoria do prefeito, não, mas se fosse autoria de algum vereador que não estaria, daí sim ele... Mas como é do prefeito, é institucional. Então, legalmente, eu acho que não haveria nenhum óbice disso. Penso que seria razoável nessa análise, né, dar a oportunidade ao próximo legislativo analisar, e se assim bem entender, daí vai ser dado continuidade a esse processo. Então, se mantiver, o meu voto será contrário, mas eu gostaria de antes consultar o plenário pelo adiamento por 15 sessões desses dois projetos. É isso, muito obrigado. Senhor presidente, já quero começar falando, muito me impressiona... Rogério, só um minuto, tem um requerimento que a gente vai precisar colocar em votação, mas pode aguardar. Tá ok. Senhor presidente, eu só dá meu tempo, por gentileza, só parar lá. Eu só quero justificar o voto contrário ao requerimento, até porque foi colocado aqui que é um processo que provavelmente não terá tempo hábil de ser concretizado. Ou seja, se vai para uma outra legislatura, você tem várias ferramentas, como a própria revogação da administração que vai assumir, e dos vereadores que comporão essa casa. Então, que tem a maioria do governo que foi eleito. Então, é simplesmente revogar o projeto que provavelmente possa ser aprovado no dia de hoje, que vai ter o mesmo efeito. Mas acho que, pelo tempo, entrou dia 30 de junho, foi discutido, todo mundo aqui conhece os imóveis, respeito muito a opinião de cada um, mas a gente sabe das características desses imóveis e sabemos também que o recurso será direcionado a fim de atender o interesse público. Isso é óbvio. Não adianta falar, é crime e que o dinheiro pode ser colocado no bolso, aí é brincadeira. Por isso que eu sou contrário. Tá, então vamos colocar o requerimento do vereador Edinho em votação. O requerimento do vererador Edinho é para que seja adiado. Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto também do requerimento. Então deixa, pode justificar. Senhor presidente, mas eu quero terminar minha então, fala. Rogério, mas se nós adiarmos, não tem por que discutir. Não, mas eu já estava na tribuna, então eu tinha que colocar antes. Então eu não posso, não tem jeito, eu tenho que botar o requerimento. Tem como falar, vereador? Porque eu já estava na tribuna, tem como eu usar minha palavra? Porque aí adia o projeto, eu vou ter meus 7 minutos. O regimento diz que eu tenho que colocar o requerimento em votação, Rogério. Fica tranquilo. Mas, senhor presidente, eu quero justificar também o voto em relação ao pedido de adiamento do requerimento do nobre vereador, porque eu não vejo função, Fernando, não vejo função de adiar, já que não dá tempo para se fazer nada nesse governo. Para que adiar para o próximo governo? Patrimônio público não se vende. Patrimônio público se adapta conforme as necessidades do governo para atender a população. Que esse projeto ou então seja retirado pelo prefeito ou pelo nobre líder do prefeito, ou já vota contrário para matar no ninho esse projeto, para que não fique para o próximo mandato também sendo adiado. Para que não venda mesmo, para que não se faça nada com esse imóvel dessa forma, que seja reaproveitado, que seja reformado,
que seja feito alguma coisa de utilidade pública realmente. Então, eu até voto favorável a esse requerimento de adiamento, mas eu pediria que os vereadores votassem contrário. Só para esclarecer, o senhor é contrário ou é a favor do requerimento do vereador Edinho? Acabei de falar, senhor presidente. Não, eu até voto favorável, mas só que... Então tá bom, o senhor é favorável. É isso, só Senhor isso que eu preciso presidente. saber. Só isso que eu preciso saber. Gostaria de reforçar, justificando meu voto, eu também sou contrário ao projeto, porém, como não existe nenhum encaminhamento de retirada do projeto, com esse cenário, eu penso que o mais razoável seria, então, adiar para que a próxima legislatura e a próxima prefeitura analise a pertinência disso ou não. Então, esse é o meu encaminhamento. Senhor presidente, eu também quero deixar meu justificativo. O que acontece? Como eu já coloquei meu posicionamento na tribuna, eu sou contrário à venda desses imóveis, tá? Então, nada mais do que justo o quê? A gente realmente promover a prorrogação dessa votação, desse projeto, tá? O adiamento, né, desse projeto, até porque, para que o próximo executivo defina isso, aliás, o próximo legislativo defina isso. Então, eu quero até aqui fazer coro com a voz do vereador Edinho, que foi muito pertinente a colocação dele, né? Eu confesso que eu fiquei feliz com essa colocação que o nobre vereador colocou. Eu acho que é uma medida que nós vamos tomar aqui nessa casa inteligente, tá? Não vamos causar desgaste, porque, na verdade, a população, com certeza absoluta, eu creio que se nós fizéssemos uma análise com a população, eles não querem que vendam esses imóveis, eles querem o quê? Eles querem que esses imóveis sejam reutilizados. E, inclusive, os que estão alugados a preço de ouro, sejam o quê? Sejam devolvidos para os seus proprietários e sejam readequados, como, por exemplo, eu citei a questão do atendimento trabalhador, Ok, vereador, que poderia obrigado, muito bem estar ali obrigado. naquele local. O senhor é fica favorável ao aqui, requerimento, certo? sou favorável ao requerimento. Mais alguém vai justificar? Justificando meu voto também, eu também parabenizo aqui o Edinho pela seu requerimento no caso, porque, como eu falei na tribuna também, é uma situação em que o prefeito atual não tem condições para fazer mais nada lá. Então, o Edinho fez essa propositura, no caso de estar adiando, eu concordo com ele. Então, meu voto é favorável ao requerimento. Senhor presidente, já estou aqui na tribuna, vou falar do pedido de informação 1188. Muito me chama a atenção aqui, os vereadores agora, com essa atitude. Eu coloquei o pedido de informação falando o porquê vender aquela área próxima ao shopping, próximo ao futuro shopping, ali do lado da rodoviária, e os vereadores da base do prefeito rejeitaram esse pedido, está rejeitado esse pedido aqui pela base do governo. Eu coloquei que dava para construir uma unidade básica de saúde, né, ali naquele local, porque vai crescer muito ali, e falou que foi rejeitado o pedido. E coloquei que em 2017 o próximo governo poderia dar um jeito para aquela área. Em 29 de junho eu coloquei esse pedido de informação nessa casa e ele volta aqui depois de 4 meses, volta o projeto para essa casa e novamente o projeto é adiado para o próximo prefeito decidir. Que o próximo prefeito decida, então, fazer um bom trabalho naquela área para ficar provado para a população que realmente tem como um prefeito fazer um trabalho excelente na cidade de Jacareí, que ele ocupe bem aquela área e faça valer os direitos da nossa população. Eu tinha muito a dizer aqui, porque é 2 projetos, vereador Hernani subiu... O senhor está justificando o requerimento? Estou justificando. Então, o senhor é contrário ou a favor? Eu vou justificar e vou descer Não, senhor presidente. Já deu tempo. Só vou justificar e descer, se tiver como. Né? Eu queria falar... Não, é que agora é justificativa do requerimento, não do projeto. Eu estou justificando. Eu vou descer daqui com esses 2 projetos, vou descer com eles, porque não tem como debater esses projetos. Seriam 14 minutos, o líder do governo deixou só 7 para a gente, né? Foi aprovado aqui, porque a maioria, mas só que vamos em frente e sou contrário ao requerimento. O requerimento do vereador Edinho está em votação. Os vereadores forem contrários ao requerimento, por favor, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o requerimento foi aprovado. Senhor presidente, pela ordem. O requerimento foi aprovado, vereador. Sim, mas pela ordem, eu quero encaminhar também... Não, o requerimento já foi aprovado. Eu quero encaminhar um requerimento para adiamento de 14 sessões. Já foi aprovado. Já foi aprovado o requerimento, então, meu amigo. Também, desculpe, perdão.
Então, o projeto ele está sendo retirado da ordem do dia para quantas sessões, Edinho? Você tinha 15 sessões. Próximo processo.